Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores e senhoras. Esse é o último projeto de lei orçamentária anual do prefeito Eduardo Paes. Mais uma vez, eu vou votar contra o projeto de lei orçamentária anual. Queda nas receitas e aumento do endividamento. A previsão é que a prefeitura arrecade 29,5 bilhões. Esse valor é 4,4% inferior à receita prevista para o ano de 2016, em valores nominais, e 10% inferior em valores reais. A queda na previsão deve-se principalmente à diminuição das operações de crédito e transferências de capital, que somados passaram de 3 bilhões para 1,6 bilhão, uma redução de 45%, que se explica pelo encerramento dos Jogos Olímpicos, pois tal evento foi responsável por absorver a maioria dos investimentos da Prefeitura nos últimos anos. Na contramão de uma arrecadação menor, a Prefeitura prevê o pagamento de 1,3 bilhão em serviços da dívida pública, juros e amortizações. Esse valor, em termos nominais, é 47% maior que a previsão de 2016, que foi 887 milhões, demonstrando que um dos maiores legados olímpicos foi o aumento do endividamento da cidade. Vivemos uma perigosa equação de queda das receitas e aumento das despesas com endividamento. Ano passado, as contas da Prefeitura não fecharam e a cidade terminou o ano com um déficit orçamentário de mais de 900 milhões de reais. Com a crise, houve uma insuficiência de arrecadação, quando a receita arrecadada é menor do que a prevista, de 3,8 bilhões de reais. Receita tributária e dependência de impostos que incidem sobre o consumo. Além da diminuição das receitas de capital, vale destacar que tanto a esfera municipal quanto os outros entes da federação são altamente dependentes dos impostos sobre produção e circulação, o que é muito ruim, porque faz com que a nossa carga tributária seja regressiva, ou seja, quanto mais pobre é o cidadão no nosso país, maior a carga tributária sobre a sua renda. No caso da Prefeitura, a LOA 2017 prevê uma queda em valores reais de mais de 4% na arrecadação do Imposto sobre Serviços com relação à previsão de 2016. Além disso, com a crise, as transferências da quarta parte do ICMS também devem diminuir. Em setembro desse ano, já se observava uma queda de quase 11% reais na arrecadação do ICMS estadual. Tanto o pacote de austeridade fiscal do Estado do Rio de Janeiro, como a PEC 241, agora a PEC 55 no Senado, apontam cortes em gastos sociais, o que prejudica a população de menor renda, que é a mais onerada com a carga tributária injusta e regressiva. Não foram só o Estado e o governo federal que reduziram os gastos sociais. O projeto apresentado pela Prefeitura para o ano que vem também reduz significativamente os gastos sociais no município do Rio. Alguns exemplos: o orçamento da Secretaria Municipal de Educação diminui em 109 milhões. O da Secretaria Municipal de Habitação em 395 milhões. O da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social foi reduzido em 29 milhões. A Secretaria Municipal de Ambiente, assunto tão discutido nas Olimpíadas, foi reduzido em 23 milhões. Na contramão, temos a Secretaria Municipal de Ordem Pública, com aumento na sua previsão de mais de 14%,
O orçamento dessa secretaria passou de 489 milhões para 557 milhões. Quer dizer, o orçamento, a proposta do prefeito Eduardo Paes para esse município no ano que vem é menos saúde, menos educação, menos desenvolvimento social, menos habitação, menos meio ambiente e mais porrada. Mais porrada. É isso. O que o prefeito indica para o ano que vem é: o povo estará mais insatisfeito e eu vou aumentar o orçamento da repressão. Isso é um absurdo que a prefeitura, que o município do Rio de Janeiro ande na contramão da democracia. Reduz os investimentos sociais e aumenta os investimentos para dar porrada, para dar tiro, para jogar bomba nas pessoas da nossa cidade. É óbvio que esse tipo de projeto que corta gastos sociais, como o do governo golpista Michel Temer, ou do quadrilheiro do Pezão, cortar investimentos públicos, é evidente que leva ao aumento da insatisfação social. Mas aí, o prefeito Eduardo Paes, como bom que é, não esquece de aumentar o orçamento para dar porrada no povo. Então, senhores vereadores, senhoras vereadoras, os senhores e as senhoras vão aprovar um orçamento para o ano que vem que reduz. Vou repetir. Secretaria Municipal de Educação, 109 milhões. Secretaria Municipal de Habitação, 395 milhões. Desenvolvimento Social, 29 milhões. Meio Ambiente, 23 milhões de redução. Secretaria Municipal de Ordem Pública, aumento de 14%, subindo de 489 milhões para 557 milhões. Então, senhores vereadores, senhoras vereadoras, coloquem a mão na consciência. Os senhores e as senhoras não podem votar no orçamento que reduz os investimentos, os gastos no atendimento das necessidades da população, mas aumenta os gastos com a repressão. É um absurdo que essa Câmara Municipal vote tão contrário aos interesses do povo da cidade do Rio de Janeiro. Não precisamos aumentar a repressão, precisamos combater a violência da única maneira que é possível combater a violência, que é aumentando e não diminuindo os gastos sociais do nosso município. Comparando a previsão da lei orçamentária anual para 2016 com o projeto enviado para o ano que vem, os investimentos diminuíram de 5,3 bilhões para 2,1 bilhão, uma queda de 60%. Para 2016, os investimentos eram basicamente concentrados na área de urbanismo, em função das Olimpíadas. Mas vemos que, além do decréscimo previsível, nessa área, as funções educação tiveram uma previsão reduzida de 671 milhões para 207 milhões de reais. Investimentos na saúde, queda de 135 milhões para apenas 5 milhões de reais. Investimentos em saneamento, queda de 584 milhões para 386 milhões. Vale destacar ainda que o estoque da dívida ativa, dívida dos contribuintes para com o município, em dezembro de 2015, atingiu a soma de 40,39 bilhões. Desse montante, o município estima perder quase 6 bilhões. Dentre os principais devedores do município, encontra-se a Infraero, devendo quase 2 bilhões de reais em ISS. A Unimed Rio deve 870 milhões.
Abílio Soares de Souza, dono de grandes terrenos na Barra da Tijuca, deve mais de 4 bilhões em IPTU. Temos também casos do Pasquale Mauro, beneficiado com várias obras das Olimpíadas, deve 185 milhões em IPTU. E a Fundação de Getúlio Vargas deve mais de 88 milhões em IPTU. A crise estadual nos leva a refletir sobre a saúde financeira municipal. O município do Rio está seguindo os mesmos passos do governo estadual no que diz respeito às renúncias e isenções fiscais. Apenas no ano de 2015, o município abriu mão de 1,58 bilhão da arrecadação de suas receitas. Esse valor foi 29% superior ao de 2014. Vale destacar também que o valor total das renúncias de 2015 representa 16,45% da receita tributária do município. Entretanto, em nenhum de seus relatórios, a Prefeitura apresenta qual a compensação financeira recebida através de tais renúncias. Empresários de ônibus serão beneficiados com uma previsão de renúncia fiscal de ISS no montante de 227 milhões para os próximos 3 anos. A situação do Fundo Especial de Previdência do município do Rio de Janeiro é preocupante. Nos últimos anos, o FUNPREVI apresenta déficits orçamentários recorrentes que acabaram com a disponibilidade de caixa do fundo. Ao final de 2015, as disponibilidades financeiras já não eram suficientes para arcar com as obrigações. Em dezembro, houve déficit de 37 milhões de reais. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, é impossível para qualquer vereador ou vereadora comprometido com a qualidade de vida do povo do Rio de Janeiro aprovar esse orçamento de cortes brutais nos investimentos sociais da nossa cidade. Senhores vereadores e senhoras vereadoras, é impossível a qualquer vereador ou vereadora comprometido com o futuro da cidade do Rio de Janeiro aprovar um orçamento que mantém um imposto regressivo, um imposto que onera os mais pobres, enquanto distribui isenção fiscal para os mais ricos, para os financiadores de campanha, para os amigos, para os donos das joalherias que entregam os presentes para as primeiras damas. Essa casa, se não quiser, mais uma vez, votar totalmente divorciada dos interesses do povo do Rio de Janeiro, tem que rejeitar o projeto de lei orçamentária anual de 2017. Eduardo Paes, aproveita, vai para os Estados Unidos e não volta não, fica lá, fica lá. Se você voltar, você vai se arrepender.